Fala, estudante, tudo bem? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática e nessa videoaula nós vamos falar sobre as propriedades logarítmicas, parte 1, porque são 8 propriedades e eu dividi em 2 vídeos de 4 propriedades. Então nessa videoaula, propriedades de logaritmo, parte 1. Então fique de olho que a nossa videoaula vai começar. Propriedades de logaritmo, parte 1, tá? Primeira coisa, o que é um logaritmo? Bom, suponha que eu tenha um log de A na base B. Lembrando que nós já vimos essa videoaula. A é o logaritmando, ou antilogaritmo, e o B é a minha base. Esse log vai existir se e somente se o A e o B forem números positivos, maiores que zero, e o meu B, que é a minha base, não pode ser 1. Então essa é a minha condição de existência. Logaritmo, ele é um número just qualquer. Que número é esse, né? Esse número é just se B elevado a just for igual a A. É o que na videoaula eu falo para você do coraçãozinho do titio Pedro. B elevado a just igual a A. Então teremos uma exponenciação. Um exemplo bem simples é log de 4 na base 2. Sei lá, just. Que número você eleva ao 2 que a resposta é 4? Não é 2? Porque 2 elevado ao quadrado não é 4? Então isso é logaritmo. Nessa videoaula nós vamos falar sobre propriedades logarítmicas, tá? Com 8 propriedades, você consegue resolver praticamente todos os exercícios de logaritmo. As propriedades vão vir para facilitar as contas, para você não ter que toda vez ficar aplicando a definição. Então, para isso que vai vir as propriedades. Então, eu dividi em 2 videoaulas, tá? Na primeira videoaula, nós veremos as 4 primeiras propriedades e na segunda videoaula as outras 4 propriedades. Não necessariamente é nessa ordem. Propriedade 1, nossa, essa foi a primeira a existir. Não. São ordens que eu mesmo coloquei, tá ok? Propriedade de número 1. Qual que é a propriedade número 1? Toda vez que você tiver um logaritmo em que o seu logaritmando vale 1, a resposta é 0. Por que 0? Cara, pensa, olha só. Que número você eleva ao A que a resposta é 0? Só pode ser 1, porque todo número elevado a 0 é 1, com exceção do próprio 0, tá? Todo número elevado a 0 é 1. Olha lá, se você aplicar o coraçãozinho, ó, você vai ter que A elevado a 0 é igual a 1. Então, por isso que toda vez que você tiver um logaritmo em que o logaritmando é 1, a resposta é 0. Quer ver um exemplo? Log de 1 na base 9. Que número você eleva ao 9 que a resposta é 1? 0. Não precisa aplicar a definição. Log de 1. Uai, professor, não sei, não apareceu a base. Ah, se não aparece a base, nós já vimos na definição de propriedade que é um logaritmo decimal, ou seja, a base vale 10. Ela está aqui escondidinho. Mas não tem que fazer conta. O logaritmando é 1? A resposta é 0. Essa é a nossa primeira propriedade. Segunda propriedade. Toda vez que você tiver um logaritmo em que o logaritmando for igual à base, a resposta é 1. É óbvio. Olha aqui, ó. Que número você eleva ao A que a resposta continua sendo A? Só pode ser 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aplica a definição para você ver, ó. Ó, teremos A elevado a 1 igual a A. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, toda vez que você tiver um logaritmo em que o logaritmando é igual à base, a resposta é 1. Olha um exemplo. Log de 2 na base 2. Nossa, professor, logaritmando igual à base 1. Log de π na base π. Pode existir isso? Claro que sim. É igual? A resposta é 1. Fique de olho nesses 2 casos que eu vou te falar aqui agora, tá? Você pode usar eles sempre que necessário para resolver algum exercício. Log de 10. Log de 10. Apareceu a base?
Não. Então, logaritmo decimal. Base igual logaritmando, a resposta é 1. Então, log de 10 é 1. E fique de olho com esse outro cara, tá? ln de e. Logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Nós vimos na videoaula de definição de logaritmo que logaritmo natural ou logaritmo neperiano é um log em que a base é e. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que se tivesse escrito log de e na base e. Logaritmando igual a base, a resposta é 1. Não esquece esses dois caras, tá? Propriedade de número 3. Toda vez que você tiver um logaritmo em que o meu logaritmando é uma potência, você pode pegar esse expoente aqui do logaritmando e, ó, tombar ele, passar ele para cá multiplicando. Então vai ficar n vezes o log de a na base b. Quer ver aquele exemplo que eu coloquei no começo dessa videoaula? Log de 4 na base 2. 4 é que potência? 4 não é 2 ao quadrado? O que eu posso fazer com esse 2 pela propriedade 3? Posso tombar ele para cá. Então vai passar 2 vezes o log de 2 na base 2. Mas qual que é o log de 2 na base 2? Logaritmando igual a base. Então a resposta é 1, pela propriedade 2 que eu coloquei para vocês. Então vai ficar 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Olha que simples. Quer ver outro exemplo? Log da raiz cúbica de 16 na base 2 também. Raiz cúbica de 16 na base 2. Que isso, professor? Calma. Bom, vou trabalhar com raiz cúbica de 16 aqui no cantinho, tá? Olha lá, ó. Raiz cúbica de 16. Se você fatorar o 16, você vai encontrar 2 ao quadrado, ou 2 à quarta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então é 2 à quarta. Então isso aqui vai ficar raiz cúbica de 2 à quarta. Mas raiz cúbica de 2 à quarta é que potência? É 2 elevado a 4 terços. Se você tem dúvida, assista a videoaula de potenciação. Aquele negócio que eu falei para vocês é o seguinte: quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Então eu posso trocar o raiz cúbica de 16 por 2 elevado a 4 terços. Então nós teremos log de 2 elevado a 4 terços na base 2. Olha lá, o que eu posso fazer com esse 4 terços? Pela propriedade 3, eu posso tombar ele, passar ele multiplicando. Então fica 4 terços vezes o log de 2 na base 2. Mas qual é o log de 2 na base 2? É 1. E 1 vezes 4 terços? 4 terços. Pronto. Está resolvido o logaritmo sem aplicar a definição. Só propriedade. Beleza? Propriedade de número 4. Toda vez que você tiver um logaritmo em que a sua base é uma potência, você pode pegar o expoente da base e subir ele, tombar ele para cima, né? Só que ele vai subir o inverso. Qual que é o inverso de n? 1 sobre n. Então fica 1 sobre n vezes o log de a na base b. Alguns livros trazem isso aqui como sendo log de a na base b dividido por n. Mas é a mesma coisa. Dividir por n é multiplicar por 1 sobre n, tá? É a mesma ideia. Olha um exemplo. Log de 27 na base 81. Log de 27 na base 81. Se você fatorar o 27, você vai encontrar 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Fatorando 27, você encontrará então 3 ao cubo. E o 81? 81 é 3 à quarta, que é 27 vezes 3. 81, 3 à quarta. Agora vamos começar a usar as propriedades mais uma vez. O que eu posso fazer com esse 3? Tombar ele pela propriedade 3. Ele vai normalzinho, 3. E o que eu faço com esse 4? Ele vai subir por essa propriedade 4. Só que ele vai subir o inverso. Qual que é o inverso de 4? Não é 1/4? Então, vezes 1/4.
E o que sobrou lá? Sobrou log de 3 na base 3. Mas qual é o log de 3 na base 3? Sabemos que é 1, porque o logaritmando é igual à base. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então a resposta é 3 quartos. Simples, não é? Então vamos para um exemplo um pouco mais complexo. Bem tranquilo também, na verdade. Log de 1 sobre 64 na base 16. O que eu vou fazer? Para não ficar muito sobrecarregado o meu exercício, eu vou trabalhar com as potências separadamente, tá? Vamos fatorar o 64. Olha lá, ó, 64. Pá, por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então 64 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 à sexta. Olha o que eu vou fazer então. 1 sobre 64, sabemos que 64 é 2 à sexta. E 1 sobre 2 à sexta é a mesma coisa que 2 elevado a menos 6. Porque na videoaula de propriedades e de definição de potenciação, nós vimos que A elevado a menos N, desculpe, é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Então estou fazendo a volta. Pronto, não tenho mais o que reduzir. Vou trabalhar com 16 agora. 16 é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 2 à quarta. Então olha o que eu vou fazer. No lugar do 1 sobre 64, eu vou colocar 2 elevado a menos 6. Tá aqui. E no lugar do 16 eu vou colocar 2 à quarta. Tá aqui. O que eu vou fazer com esse menos 6? Vou tombar ele. O que eu vou fazer com esse 4? Vou tombar ele também, só que ele vai tombar o inverso. Qual que é o inverso de 4? 1 quarto. E o que sobrou? Log de 2 na base 2. Mas, qual é o log de 2 na base 2? Sabemos que é 1. Posso simplificar aqui e aqui por 2? 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então a resposta ficaria menos 3 meios. Resolvido o logaritmo apenas usando propriedade. Mais um exemplo. Por propriedade. Log de 1 sobre 729 na base raiz cúbica de 81. Vamos fazer a mesma coisa, para não sobrecarregar, vamos trabalhar separadamente, tá? Vamos lá, vamos fatorar o 729. 729. Se eu dividir isso aqui por 3, porque pelo critério de divisibilidade, 7 mais 2, 9, 9 mais 9, 18. 18 é divisível por 3, então todo esse número é divisível por 3. Você vai encontrar o número 243. Por 3, 81. Por 3, 27. 3, 9. 3, 3, 3, 1. Então olha que bacana. 1 sobre 729. 729 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 à sexta. 1 sobre 3 à sexta. E 1 sobre 3 à sexta é a mesma coisa que 3 elevado a menos 6, tá? 3 elevado a menos 6. Não tem como reduzir mais. Vamos trabalhar agora, então, com raiz cúbica de 81. Raiz cúbica de 81. 81 já apareceu aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 3 à quarta. Então é raiz cúbica de 3 à quarta. Mais uma vez, usando aquela definição, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Então fica 3 elevado a 4 terços. Reduzir o máximo possível, então agora eu vou substituir. No lugar do 1 sobre 729, o que eu vou colocar? 3 elevado a menos 6. 3 elevado a menos 6. E no lugar do raiz cúbica de 81, vou colocar 3 elevado a 4 terços. 3 elevado a 4 terços. Tá aqui. O que eu faço com esse menos 6? Vou tombar ele, tá? Aqui. O que eu faço com 4 terços? Subo o inverso. Qual que é o inverso de 4 terços? 3 quartos. E o que vai sobrar lá?
Vai sobrar o log de 3 na base 3. Mas qual que é o log de 3 na base 3? É 1. Posso simplificar o 6 com 4? Claro que sim, um está no numerador e o outro no denominador, e é uma multiplicação. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, qual que é a resposta? 3 vezes 3, 9. Então, é menos 9 meios. Mais uma vez, resolvido o logaritmo só por propriedade. Então, o grande segredo de logaritmo é você saber exponenciação. E o grande segredo de exponenciação é saber potenciação. Então, se você tem dificuldade em logaritmo, comece assistindo a videoaula de potenciação. Depois de potenciação, propriedades de potenciação. Depois de propriedades de potenciação, assista exponenciação. Depois de exponenciação, assista logaritmo. E aí, sim, você vai estar apto para entender melhor a videoaula de propriedades de logaritmo. Bom, essa foi mais uma videoaula. Curta, compartilha, se inscreva, vai lá, coloque no sininho para você receber notificações que logo mais nós teremos mais videoaula. Um abraço!